Intensos combates no leste da Ucrânia. Forças ucranianas tentam recuperar a península estratégica de Kimburn, no rio Dnipro. NATO discute consequências da guerra na Ucrânia sobre a Bósnia, Geórgia e Moldávia. O estado da democracia no mundo é preocupante, segundo um estudo do Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral. No leste da Ucrânia continuam os intensos combates na linha da frente. As forças ucranianas tentam libertar a península estratégica de Kimburn, no rio Dnipro, um território que dá acesso tanto a Kherson como a Mykolaiv. O terreno está minado e a primeira coisa a fazer para poder avançar é limpá-lo. Pesquisámos 2 hectares e encontramos 50 minas. Pelo menos 10 estavam visíveis. Mais acima, na região oriental de Donetsk, os soldados ucranianos usam um lançador de rockets Burevi para atingir as linhas de abastecimento russas. Avançamos para uma posição, posicionamos o carro, apontamos e disparamos. Depois disso, rapidamente enrolamos tudo e deixamos o local de onde disparamos. No briefing de terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as tropas russas atingiram um depósito de armas ucraniano em Zaporizhia, mataram dezenas de tropas ucranianas na região de Donetsk, Kharkiv, Kherson e Luhansk e abateram 9 drones ucranianos não tripulados. A Rússia terá feito na última semana 258 ataques aéreos em 30 povoações da região de Kherson, segundo o presidente Zelensky. A União Europeia quer que a Rússia seja responsabilizada pelos crimes cometidos na Ucrânia. A presidente do Executivo Comunitário propôs a criação de um tribunal especializado apoiado pelas Nações Unidas para investigar e julgar os crimes. A criação deste tribunal foi solicitada várias vezes pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde fevereiro que foram feitas denúncias e recolhidos elementos que poderão servir de prova. A Rússia deve pagar pelos seus crimes horríveis, incluindo pelo crime de agressão contra um Estado soberano. Está também em preparação uma nova lei europeia sobre como gerir verbas russas congeladas em bancos, por forma a usar as mais-valias para a reconstrução da Ucrânia. A Rússia deve também pagar financeiramente pela devastação que causou. Os danos sofridos pela Ucrânia estão estimados em 600 mil milhões de euros. A Rússia e os seus oligarcas têm de compensar a Ucrânia pelos danos e cobrir os custos de reconstrução do país, e nós temos os meios para obrigar a Rússia a pagar. Cerca de 300 mil milhões de euros das reservas do Banco Central Russo e 19 mil milhões de euros de dinheiro dos oligarcas estão congelados. Depois da nova lei entrar em vigor, parte dessas verbas poderão ser confiscadas definitivamente. Mas tal apenas se aplicará nos casos em que o dinheiro pertencer a pessoas e entidades que venham a ser condenadas em tribunal por crimes cometidos na Ucrânia. No segundo dia da cimeira a decorrer na Roménia, os líderes da NATO discutem o impacto da guerra na Ucrânia em 3 países terceiros, a Bósnia e Herzegovina, Geórgia e Moldávia. Todos os 3 acolheram refugiados do conflito e estão agora a sofrer consequências económicas e de fornecimento de energia, em particular a Moldávia. A nossa reunião mostra a forte e crescente cooperação entre a NATO e os vossos respectivos países neste período difícil. A NATO e os aliados da NATO têm prestado apoio aos 3 parceiros durante muitos anos, incluindo no desenvolvimento de capacidades, reformas e formação para reforçar as suas instituições de segurança e defesa. Tal como a Ucrânia, a NATO prometeu à Geórgia que poderia um dia aderir à organização, mas o legado histórico próximo à Rússia complica este processo. Na agenda da conferência de 2 dias constam igualmente os pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia, assim como a segurança e estabilidade na região do Mar Negro.
A democracia está em erosão em todo o mundo, de acordo com o novo relatório do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral. Os dados mostram cada vez mais países a afastar-se da democracia e a caminhar para o autoritarismo. Um quadro sombrio que não existe apenas em países jovens e frágeis, mas também em nações há muito estabelecidas, como a Índia ou os Estados Unidos. De acordo com o secretário-geral do Instituto, Kevin Casas Zamora, a Europa está a sair-se bem em geral. No entanto, os padrões democráticos europeus tendem a ser planálticos. Ou seja, é possível fazer progressos, mas isso nem sempre acontece, o que tende a desiludir algumas franjas da população. Casas Zamora explica os efeitos dessa desilusão. Essa insatisfação manifesta-se em atitudes políticas muito estridentes que muitas vezes expulsam partes da população e abraçam particularmente a mensagem dos partidos de extrema-direita. Para combater esta realidade, Casas Zamora encoraja a defesa dos pilares das sociedades democráticas, tais como a imprensa livre, eleições justas e mecanismos de equilíbrio, e defende que é preciso continuar a expandir e a renovar a democracia através de iniciativas como assembleias de cidadãos ou ativismo juvenil. Em todo o mundo há exemplos de resiliência. Ucranianos que resistem à agressão da Rússia, mulheres iranianas que lutam contra uma ditadura teocrática ou cidadãos chineses que protestam contra a política de combate à pandemia de Pequim. Mas o relatório é claro e preocupante. O estado global da democracia é frágil e não melhorou nas últimas 3 décadas. Metade dos governos democráticos do mundo estão em declínio. Morreu o ex-presidente chinês Jiang Zemin aos 96 anos, vítima de leucemia. Zemin liderou o Partido Comunista Chinês por 13 anos e presidiu aos destinos da China durante uma década, impulsionando a economia de mercado e participando nas transformações históricas do Império do Meio. Os rumores de que o seu estado de saúde se degradava surgiram quando não marcou presença no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês em outubro. 5 palestinianos foram mortos nos territórios ocupados da Cisjordânia em confrontos com as forças de defesa de Israel. As autoridades israelitas alegam ter aberto fogo sobre desordeiros em 2 confrontos separados em resposta a ataques contra respectivos soldados. Um militar israelita terá ficado ferido num ataque com um carro nas proximidades de Ramallah. O condutor da viatura foi morto. A revolta de palestinianos contra Israel tem vindo a agravar-se e a resposta hebraica tem sido pela força das armas. Pela primeira vez, um medicamento experimental abrandou o avanço da doença de Alzheimer. Os cientistas ainda não podem prever os efeitos desta descoberta sobre a qualidade de vida dos pacientes, mas este progresso dá nova esperança após uma série de fracassos na luta contra esta doença degenerativa. Os ensaios clínicos mostraram que o lecanemab atrasava o avanço da doença. Isto dá nova esperança aos pacientes, aos profissionais de saúde e aos médicos e estimula ainda mais a investigação no campo da doença de Alzheimer e em doenças neurodegenerativas. O estudo contou com a participação de 1.800 pacientes na fase inicial da doença. O novo medicamento atrasou o agravamento dos sintomas em cerca de 5 meses. Todos compreendemos que isto não é uma cura e estamos todos a tentar entender realmente o que significa retardar a doença de Alzheimer, porque esta é a primeira vez para nós. Nos Estados Unidos, a entidade reguladora dos alimentos e medicamentos está a considerar acelerar a aprovação do lecanemab. Em janeiro será conhecida a decisão. Stéphanie Frappart vai tornar-se a primeira mulher a arbitrar um jogo de futebol num campeonato do mundo. A francesa vai ser o árbitro principal esta quinta-feira, na última jornada do Grupo E, no Costa Rica-Alemanha. Frappart já está a atuar neste Mundial, foi o 4º árbitro do México-Polónia e do Portugal-Gana. É a revolução em marcha no futebol, numa estreia que é duplamente simbólica.
no Mundial que ocorre no Catar, um país onde as mulheres têm ainda um papel secundário na sociedade.